E aí pessoal, eu tô aqui com o Israel, vai ser o nosso guia aqui que vai fazer o percurso do trekking dos Lençóis Maranhenses. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser o passeio, o que nós vamos fazer. Bom, a gente vai começar fazendo o passeio do Rio Preguiça, Que é certo? esse rio que tá aqui atrás. Exatamente, esse aqui. A gente vai fazer a primeira parada nos Pequenos Lençóis, que é em Vassouras, onde já tem formação de dunas, tem lagoas. A atração principal são os macacos pregos. E logo em seguida vamos para Mandacaru, que é onde tem um dos faróis mais antigos do Brasil em antiguidade, que é o farol Preguiça, certo? Logo em seguida vamos para Caburé, que é uma península de areia que de um lado é o rio, onde vamos chegar. Você caminha 300 metros e está no Oceano Atlântico. Almoçamos lá, logo em seguida, depois do nosso almoço, descansamos um pouquinho nas redes que ficam no restaurante. Às 2h30 da tarde a gente vai sair para Atins, onde vai ter um carro nos esperando para fazer o transfer saindo de Atins até a foz do Rio Negro, onde a gente vai começar a nossa caminhada. E lá vamos caminhar por 10 quilômetros até o oásis de Baixa Grande, que é o primeiro oásis que vamos visitar. Ficamos na casa da Dona Dete, do seu Moacir. A gente vai jantar, provavelmente uma galinha caipira ou um peixe grelhado. Dorme nas redes com uma armação feita pelos nativos em volta da casa deles mesmo, certo? No dia seguinte a gente acorda às 4h30 da manhã para começar a caminhada para o segundo oásis, que é Queimada dos Britos. São 14 quilômetros que vamos fazer caminhando, são entre 4 horas e meia de caminhada, incluindo as paradas nas lagoas. Vamos parar na Lagoa da Vivi, Lagoa do Piadouro, certo? Da Lagoa do Piadouro, que é a última lagoa que a gente para quando vai para a Ponta do Piadouro, a gente vai caminhar por cerca de 40 minutos, 1 hora, até chegar na casa que vamos ficar. Vai definir de acordo com a demanda, são 23 famílias que tem em Queimada dos Britos. A gente vai ver aqui ficar melhor para a gente pernoitar no dia. Passamos o dia em Queimada, fazemos o pôr do sol nas dunas, na parte da tarde. No dia seguinte a gente começa a caminhar às 3 horas da manhã, com sentido a Betânia, que já é um próximo oásis, que fica próximo a Santo Amaro. São 17 quilômetros que a gente vai fazer, parando na Lagoa do Junco, Lagoa das Cabras, certo? Chegando em Betânia tem o rio, que é o Rio Alegre, que corta na parte de Santo Amaro, que ele tem uma coloração um pouco avermelhada, assim como algumas lagoas de dentro do parque. Isso é devido à grande quantidade de vegetação que tem nas margens dele. As folhas caem, entram em decomposição e começam a liberar o ácido fólico, que dá a pigmentação avermelhada na água. Depois que chegarmos em Betânia, a gente atravessa o Rio Alegre a pé mesmo, porque ele está meio assoreado devido às dunas. Vamos para o restaurante da Dona Chagas, que é muito bom. Fazemos o almoço, descansamos. Depois vamos pegar um barco que vai nos deixar até o ponto do pôr do sol, onde vamos fazer o pôr do sol. Depois do pôr do sol, o carro nos apanha e nos traz para Barreirinhas. Já vamos chegar na parte um pouco mais tarde em Barreirinhas, por volta de 9 a 10 da noite, certo? E tudo isso a gente vai caminhar no total de 40 quilômetros, certo? Se tem definição de idade para fazer o trekking, a gente não estipula, certo? Mas já a menor idade que já foi presenciada de caminhada aqui foi de 10 anos. Então qualquer pessoa pode fazer a caminhada? Sim, já fiz com crianças de 10 anos, com pessoas de mais de 70 anos também. E no caso você vai adaptando o trekking para cada cliente que está vindo, certo? Cada pessoa tem seu ritmo, não é determinado um ritmo antes do trekking. A gente vai determinar a partir do momento que a gente começa a caminhar. Vai ficar o mais agradável possível para cada pessoa. A gente vai, se a pessoa caminha mais devagar, a gente sai mais cedo para evitar mais o contato com o sol, para se tornar mais agradável para ambos. E relacionado às paradas, sempre também vai estar fazendo algumas paradas para poder estar descansando, curtindo a lagoa, não é isso? A parada das lagoas que a gente faz é justamente para isso, não é só para a pessoa aproveitar a lagoa, ela vai aproveitar a lagoa e vai dar uma relaxada nos músculos dela, porque a água está numa temperatura bem agradável. Ou seja, você vai andar bastante, mas você não vai sentir que está andando, porque você caminhou um pouco, você para, curte a lagoa, depois você caminha mais um pouco, curte outra lagoa, e depois você chega no oásis, onde você vai conseguir descansar. Então, todo o roteiro é pensado no melhor conforto para cada um e também ele pode ser adaptado de acordo com a necessidade do grupo. O guia sempre vai estar sentindo
como que a pessoa está agindo, como é que o grupo está agindo. Caso alguém passe mal, precise de apoio, como é que funciona? A gente tem a autorização pelo ICMBio, porque o uso de veículo motorizado no parque é proibido. A gente tem uma parceria com as famílias que vivem lá. Quem tem o transporte, que geralmente é o quadriciclo, a pessoa machucou os pés, não consegue mais caminhar, ou ela quer voltar para a cidade, ou ela quer continuar, mas sem ter que caminhar, a gente vai acionar o quadriciclo do nativo. Vocês vão pagar uma taxa para eles, certo? Porque, claro, tem os gastos dele, combustível, as outras coisas. Então aciona, você vai deixar onde eu vou chegar com o restante do grupo, ou pode te levar de volta direto para Barreirinhas ou para Santo Amaro, dependendo de onde você estiver hospedado. Relacionado à roupa, como é que a gente leva? Cara, o mínimo de roupa possível. A roupa para tu caminhar os 3 dias geralmente deve ser a mesma. Cada ponto de apoio onde tu chega tem tempo para tu lavar, colocar ela para secar, certo? De 2 a 3 mudas de roupa para os dias quando você chegar no oásis. Meias para caminhada, caso você tenha os pés um pouco sensíveis. E eu acho que isso. A outra coisa, eu fiz o trekking com ele, aí eu levei mais roupa do que deveria, porque eu não acreditei nele. Chegou na hora, o que eu percebi? Caraca, eu tô levando muito mais roupa do que eu preciso. Sim. A camisa, eu levei uma camisa UV, na hora você lava a camisa e seca rapidinho. Então você consegue levar pouca roupa, você leva 2 mudas, no máximo estourando 3, não é isso? E você consegue estar lavando lá e fazendo, então quanto menor peso, melhor. Qual é o limite máximo que você aconselha de peso numa mochila? Eu tá com uma mochila de no máximo 5 kg para caminhar. E 1,5 litro de água, certo? Isso. Então 1,5 kg é só a água que você vai estar levando. Exatamente, no caso são 3,5 kg de bagagem para se tornar uma caminhada bem confortável para você. E relacionado a calçado? Calçados são havaianas e meias, para facilitar a mobilidade de vocês. E outra coisa também que a areia não é quente, tá, gente? Então, como tá batendo bastante vento, você consegue caminhar tranquilamente. Muita gente às vezes teima em andar descalço. Aí o que acontece? Ele até riu porque aconteceu lá no passeio, ele falou, a pessoa não escutou e depois veio a prova, é aquele clássico, tipo assim, eu avisei, por isso que ele tá rindo aqui. Eu não gosto de falar essa frase, mas tem horas que são necessárias. Cara, a maioria das pessoas que não vivem aqui é habituada a caminhar calçada, certo? A areia, depois que você sai da lagoa, a pele do seu pé está sensível. Em conjunto com a areia, ela vai formando bolhas nos seus pés, consequentemente vão estourar as bolhas e virar feridas, certo? E isso tudo vai dificultar a tua mobilidade. Cara, tu com o pé machucado para caminhar nos lençóis vai ser uma tortura, não vai ser o prazer que vocês estão buscando, saca? Então é sempre bom estar com esse cuidado. Ou seja, tá sempre escutando os conselhos do guia, porque ele sabe o que tá falando, e quando você não escuta, você acaba pagando o preço. Sobre protetor solar? Exatamente. Protetor solar, eu vou estar que nem a mãe de vocês, tá? De 1h30, 2 horas, a cada 2 horas eu vou estar pedindo para vocês retocarem o protetor, porque aqui a gente está só a 2 graus e 42 minutos abaixo da linha do Equador. Ele lembrou isso umas 4 vezes durante o passeio, tá, gente? Tem que lembrar, porque aqui por mais que tu esteja com uma sensação térmica agradável dentro da água, o vento soprando, tu não tá sentindo, mas tu tá queimando, certo? E isso à noite, para tu dormir, tu vai rolar para um lado, rolar para o outro e tu tá pegando fogo. Ou seja, se você quiser economizar um pouquinho no protetor, é só você ir com uma calça até o pé, né? Uma calça confortável, uma camisa UV e um macete do pescoço. Balaclava. Fala aí. No caso seria uma balaclava para você proteger tanto o pescoço quanto a nuca, que mesmo com o cabelo ela é mais sensível e fica meio desagradável. Colocou a balaclava, um boné e um óculos escuro, tá perfeito. Uma balaclava custa em média 20 a 50 reais, dependendo de onde você for comprar. E se você não quiser gastar dinheiro com isso, você pode colocar também uma canga. Uma canga também é eficiente. E você consegue usar a canga tanto no rolê, para você ficar lá na duna, quanto também no pescoço, não é isso? Exatamente, se transformar literalmente num árabe. Toalha precisa levar? Não, nos pontos de apoio eles disponibilizam, caso a pessoa precise de toalha, é só chegar, pedir para o dono da casa que ele tem toalha para vocês. Outra coisa, vou ficar 3 dias andando. 1,5 litro de água vai dar para os 3 dias? A água você pega em cada dia caminhado. Cada ponto de apoio tem onde você comprar a sua água novamente para caminhar, porque senão você vai ficar carregando muito peso na sua caminhada. Aqui em 2001 a água custou em média 10 reais em cada ponto de apoio.
Exatamente. de 1,5 litro dos nativos. Então o ideal é sempre estar comprando pelo menos uma, né? De 1 a 2 Exatamente. garrafas. Se você bebe muito, compra uma garrafa de 1,5 litro, mais uma pequena de meio litro, que é o suficiente. Que a gente não vai caminhar o dia inteiro, geralmente a gente caminha só meio período até chegar no oásis, para a gente evitar o pico do sol, que devido à proximidade com o Equador é bem quente. E o que é um lençol maranhense? Batizaram lençóis maranhenses devido à formação das dunas. Na imagem aérea você vê a duna como se fosse um cobertor, uma pessoa dormindo embaixo. Elas estão numa angulação perfeita de 45 graus, a maioria delas, certo? Sempre para o mesmo lado, como se fossem vários lençóis, um do lado do outro. E sobre ali o mangue que estava me explicando durante o passeio, das ramificações, a formação também geográfica do local. O mangue, ele tem as raízes... Só para explicar aqui, durante o Rio Preguiça, a gente vai passar por um mangue. Então esse aqui atrás é o Rio Preguiça. Exato, aquilo ali atrás também é o mangue, com palmeiras como o Buriti e o Açaí. As raízes dele são divididas em 3, certo? São as raízes da base dele, que levam a irrigação para uma parte do caule dele e também das folhas. Tem as raízes secundárias, que estão na metade dele e levam a irrigação para a copa, para metade da copa. E tem as piromanotófilas, que são as raízes da copa, que chegam até na água e levam essa irrigação. Elas funcionam como uma esponja, são pêndulos que caem desde a copa até chegar próximo à água. Com a variação da maré, uma hora ou outra a água vai estar tocando lá, certo? E com a grande salinização na parte mais próxima à foz do rio, na época da estiagem, com as marés grandes, lá salga mais, elas funcionam como filtros. A água vai entrando salgada e vai dessalinizando ao longo do filamento, e vai levando a irrigação e a árvore continua perfeita. Então você vai conseguir ver todo esse processo ao vivo que você estuda na escola. Exatamente. Vai estar conseguindo aprender. Outra coisa também que você vai estar vendo durante o percurso, que tem lá em Atim, certo? Tem uma energia eólica, então você vai conseguir ver Caburé. Então tem ali a praia também no ponto de apoio Atins, que a gente ficou. Isso. Então em Atins você tem a praia, sabe o nome dela? Ali na verdade é a foz do rio. A foz do rio. Lá em Atins eles chamam de praia de Atins. É uma praia de água salgada formada pelo encontro do rio com o mar. Então você vai estar conseguindo ver o encontro do rio do mar. Você consegue tomar o banho de rio aqui, o banho de mar e no mesmo dia também o banho de lagoa. Exatamente. E sobre a primeira parada, é a parada na Lagoa do Paraíso. Exatamente. Tem um pôr do sol incrível, não é? Ele tá até rindo aqui porque ele sabe. Mais ou menos. Porque é certinho no horizonte. Gente, foi tão bonito que eu não consegui tirar foto, que fiquei só na lagoa apreciando. Tá? Então vocês não vão ver foto aí, mas vale a pena você ir. O que mais a gente pode estar falando com o pessoal? De informação. Já falamos das lagoas, nascer do sol. Em relação à noite, muita gente tem dúvida se é frio. Gente, não é frio. Ele falou para levar casaco, eu pensei em levar, mas de fato não é frio, gente. Não precisa. De ser um deserto, é um deserto, mas a gente vai estar num oásis cercado de vegetação. A ventilação vai ficar super agradável na parte da noite, é tão tal que a gente faz uma fogueira, fica conversando. Todo mundo de trás de banho, nem precisa ter isso tudo não. A gente vai dar o lençol para vocês na hora que vocês forem dormir. Então não tem necessidade de colocar o peso de roupa de frio na mochila de vocês, tá bom? Outra coisa também que não precisa de tênis. Exatamente. Uma meia bem grossa de algodão e havaianas. Quando tava vindo pra cá, ele me viu de tênis. Aí ele falou assim, você vai de tênis? Aí eu, não pode não? Aí ele, não, bota um chinelo. Se quiser levar o tênis, você leva. Eu falei, não, o guia tá falando, não vai usar o tênis, eu não vou levar, né? E eu vi que era verdade. Se eu tivesse levado o tênis, eu ia carregar o tênis de mais, sei lá, 200, 300 gramas a mais na mochila, 3 dias, ia ficar chateado comigo mesmo. Ia começar 200 gramas, no final ia estar 20 quilos a mais na tua mochila. Que são 3 dias andando, né? Sim. Ou seja, você não precisa comprar nada pro trekking. Pro trekking você precisa de uma meia, traje de banho e uma roupa só. Sim. Então você não precisa comprar nenhum recurso para você estar fazendo atividade. Você pode passar, Alfredo, 45 quilômetros, 40 quilômetros, 3 dias andando. Gente, não é muita coisa, porque, como eu falei, vai ter várias paradas nas lagoas, e nessas paradas você está descansando. Então tem um ponto de apoio, tem um ponto também onde você almoça, você descansa. Então é tudo bem leve, bem tranquilo e bem fácil fazendo atividade.
Sim, sim. E fora que é uma experiência única, né, na vida. Vocês vão chegar aqui e ter história para contar até os netos de vocês nascerem. Exatamente. Então tá aí uma oportunidade única que está fazendo aí, que é o trekking. Então você precisando estar realizando atividade, só você entrar em contato aqui no Instagram do Rolê das Trilhas, pode estar marcando aqui a atividade. E no próximo vídeo, que eu vou deixar o link em algum lugar por aqui, você vai conseguir ver todo o passeio. Então esse vídeo daqui é somente com um guia explicando como é a atividade, tá? E no próximo vídeo você vai ver todo o processo do trekking, toda a atividade. Vamos lá acompanhar? Só clicar aqui, próximo vídeo. Muito obrigado, Israel. Valeu, galera. E quando vocês vierem, vocês vão estar fazendo aí com ele também esse trekking. Show de bola.